Olá, muito boa noite. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida. Que mais uma vez possamos juntos glorificar e exaltar o nome desse Deus maravilhoso, benigno, soberano, poderoso, eterno, infinito, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus conosco, o grande eu sou, Criador de todas as coisas, Deus presente, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, esse Deus maravilhoso em quem nós cremos e de quem tanto nos orgulhamos de estar na presença dele. Aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. A ele seja a glória e o louvor e a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas por aí do outro lado dessa telinha? Espero que possamos nos ver presencialmente muito em breve, se o Senhor assim nos permitir, é lógico. Mas enquanto isso não acontece, seguimos aqui através das redes sociais, ministrando a palavra do Senhor e compartilhando, levando até você, no conforto do seu lar, uma palavra de cura, uma palavra de vida, uma palavra de restauração, uma palavra de libertação para a glória do Senhor Jesus Cristo e para a libertação e cura do nosso coração, da nossa alma, do nosso íntimo, a fim de que juntos possamos verdadeiramente caminhar naquilo que Deus tem preparado para você e para mim. Quero desejar a todos vocês as boas-vindas. Fabiane, Dulce, que já estão conosco, aqueles que também estão prestes a ingressar. Que Deus abençoe a cada um poderosamente neste início de semana, nesta segunda-feira, na qual nós estamos aí caminhando os primeiros passos de mais um mês de junho atípico. Aqueles que apreciam festas juninas terão que fazer adequações, não é verdade? Visto que as aglomerações continuam proibidas e desaconselhadas pelas autoridades governamentais e de saúde. Sendo assim, nós, como servos do Senhor, buscamos sempre andar em conformidade com aquilo que nos é indicado por aqueles que têm exercem algum tipo de autoridade sobre a nossa vida. Desde as autoridades governamentais até a autoridade suprema, que é a do nosso querido Deus, o grande eu sou, aquele a quem nós adoramos e diante do qual nós nos prostramos. Pois bem, como é que estão as coisas por aí? Como é que têm sido os tempos de leitura e de meditação da palavra de Deus? Tem conseguido separar pelo menos um tempinho, 15 minutos, que sejam por dia, para a leitura da palavra de Deus? Coloco-me à disposição sempre que houverem dúvidas, sempre que houverem perguntas. Garanto a vocês que se eu não tiver as respostas, a gente vai buscá-las através dos contatos que nós temos com pessoas mais experientes e que já caminham na presença do Senhor há mais tempo do que eu. Mas temos diversas ferramentas que nos possibilitam encontrarmos na palavra de Deus as respostas que o nosso coração tanto anseia. E neste aspecto, coloco-me novamente ao seu inteiro dispor. Hoje mesmo à tarde, alguém, não vou dizer quem foi, evidentemente, veio tirar algumas dúvidas comigo. Isto é muito saudável, muito positivo e indica, e me traz muita alegria, que vocês estão de forma muito empenhada, de forma muito dedicada, lendo a Bíblia. Nosso objetivo não é outro senão despertar no seu coração o desejo pela leitura, pelo aprendizado na palavra do Senhor. E quem já ouviu esse discurso em outros
momentos da vida, sabe que um hábito leva aí pelo menos 90 dias para ser adquirido. Então nós vamos juntos aqui caminhar para que você adquira o hábito da leitura da palavra de Deus. Ainda que inicialmente você reserve 15 minutos, já é um passo bastante significativo. 15 minutos por dia, queridos. Ah, mas eu não consigo, não tenho tempo para ler. Ótimo! Existem alguns aplicativos de áudio que você pode ouvir a palavra de Deus. Isso também é possível através do celular, do notebook. Vamos usar a tecnologia a nosso favor para aprendermos com aquilo que a Bíblia nos traz. Quero também cumprimentar quem foi entrando depois, a Michele, o meu querido colega de departamento, Fábio, o Leonardo, lá de Bauru. Sejam todos muito bem-vindos e que Deus abençoe a vocês em nome de Jesus. Muito bem, nós falávamos ontem a respeito de um renovo de forças. Falávamos a respeito de um fortalecimento. Quando nós líamos lá no livro do profeta Isaías, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão sem se fatigar. Isso está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, os últimos versículos, versículo 30, versículo 31. Coloque como uma forma usual, um exercício diário, a leitura até em voz alta destes textos, porque eles vão trazer para você uma coisa que a gente tem falado muito aqui, que é a esperança. Porque quando eu busco na palavra momentos de meditação, de leitura, de reflexão, em cima de passagens como esta do texto bíblico, eu consigo extrair esperança. Eu consigo extrair palavras que renovam as minhas forças. E é disso que nós estamos precisando hoje. Diante de todo o cenário que se nos apresenta, nós precisamos de um renovo. Bem-vindas, Tereza, Maurício. Que bom tê-los conosco. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, busquemos juntos na palavra de Deus acerca do que Deus tem para nós. Buscando ânimo, buscando consolo, buscando refrigério, buscando alívio e buscando esperança. O melhor lugar para encontrarmos esperança não é na televisão, não é nas notícias, não é nas redes sociais, não é falando com pessoas. O melhor lugar é na palavra de Deus. E se tivermos que conversar, ontem eu ouvi uma ministração de um pastor e ele falava muito sobre isso, quando ele coloca uma mensagem de Paulo à igreja em Tessalônica, e ele diz assim: vocês precisam ler a palavra e conversar sobre a palavra de Deus. E por isso eu me coloco à disposição. Se você tem desejo de falar sobre a palavra de Deus, hoje uma pessoa veio me indagar algumas coisas, eu não encontrei na Bíblia tal coisa. Eu falei, isso que você está procurando, você não vai achar. Por quê? Com essa expressão, vou até dizer qual foi, livre-arbítrio, essa expressão não está na Bíblia. Você vai encontrar muitos textos, e eu mandei para essa pessoa uma lista de textos, e um estudo praticamente sobre o assunto, falando sobre livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Liberdade de escolha. Mandei diversos textos nos quais fica claro que Deus deixou as pessoas escolherem o caminho que iriam trilhar. E um dos exemplos, um dos textos, está lá no livro de Josué, no qual ele coloca assim: olha, eu não sei, a história do próprio Josué, eu não sei o que vocês vão decidir, na verdade está em Números isso, mas eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. Agora o resto é com vocês. Escolham vocês, a quem vocês seguirão. Eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. Isso é uma escolha, é uma liberdade, é uma liberalidade que Deus nos dá. Um outro exemplo, esse bem mais conhecido, vocês têm a opção. Vocês não devem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, se comerem, morrerão. A escolha é de vocês.
E eles escolheram comer, e assim por diante. Há muitos momentos em que Deus nos dá liberdade de escolha. Isso é livre-arbítrio. A expressão livre-arbítrio não está expressa no texto, mas a ideia está em toda a narrativa bíblica. E ontem nós falávamos também a respeito de um personagem bíblico nem tão conhecido assim, mas que teve uma passagem bíblica, uma menção do seu viver, da sua história, da sua experiência com Deus, muito emblemática, cujo nome é Gideão. E nós pensamos apenas um assunto, um momento da vida dele, no qual ele edifica ao Senhor um altar com camadas de pedras. Lembram disso? Isso está em Juízes capítulo 6, versículo 26. Depois eu pedi que vocês lessem os capítulos 6, 7, se possível o 8 também, do livro de Juízes, que conta um pouco dessa experiência de Gideão. E oportunamente nós vamos falar sobre isso. Aliás, deixa eu até dizer de antemão para você, minha expectativa hoje era falar sobre Gideão. Mas, diante de algumas situações que houveram, Deus tocou no meu coração sobre um outro texto. E eu quero ser sensível ao toque do Senhor e eu quero conversar com vocês hoje a respeito de um outro personagem bíblico ao qual nós já temos até mencionado muito aqui, que é Jacó. Mas nós vamos usar a narrativa da palavra de Deus com uma abordagem de um outro capítulo, de um outro momento da história de Jacó. Vocês estão comigo? Pessoal que foi entrando agora, a Luciana, a Basti, Fátima, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, bom ter vocês aqui conosco, e vamos em frente. Muito bem, o que eu quero compartilhar com vocês hoje também tem a ver com a atitude que se teve diante de uma pedra. Olha só que interessante. Nós vínhamos falando ontem, o que você tem feito com as pedras no seu caminho? Lembram disso? Sim? Talvez? Não? Se não lembram, vamos relembrar. Colocávamos aqui a seguinte reflexão. Pedras no meu caminho. Pedras que têm atirado em mim. Pedras que têm me feito tropeçar e cair. E a pergunta era, o que você tem feito com essas pedras? Até ontem, compartilhei um vídeo, mandei para o pessoal que está aí na minha lista de transmissão do WhatsApp, também compartilhei lá no Facebook. E posso mandar para você, caso você não tenha recebido, caso você não esteja na minha lista do WhatsApp. Se isso é o seu caso, basta me passar o seu contato que eu te adiciono com maior tranquilidade, você vai receber daqui para frente esse nosso material. E no vídeo, a ideia era justamente essa, o que é que você tem feito com as pedras que tem encontrado no caminho? Alguns poderiam reclamar, murmurar, achar ruim, eu vivo tropeçando, vivo caindo nessas pedras. Porém, outros, como Davi, por exemplo, o que ele fez? Ele usou a pedra para matar Golias e ponto final. Ele transformou aquilo numa ferramenta para a vitória. Gideão, no texto que nós compartilhamos hoje, pegou as pedras e fez o que com elas? Um altar com camadas de pedras e ali fez uma oferta ao Senhor, um sacrifício. E nós vamos falar mais sobre isso oportunamente. Agora, hoje, eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no capítulo 28 do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Todos sabem, esse texto fala da vida de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. E todos vocês sabem, a gente até já fez menção disso aqui algumas semanas atrás, da experiência vivida por Jacó quando ele engana seu pai Isaac, que já era velho, cego, para ser abençoado com a bênção da primogenitura. Então, ele se fantasiou, digamos assim, porque a história é a seguinte, Isaac já estava velho, percebendo que estava chegando o seu fim, ele manda chamar Esaú, o filho mais velho, eram gêmeos, Esaú e Jacó, mas Esaú saiu do ventre materno primeiro, e Jacó, daí vem esse nome, nasceu garrado no calcanhar do irmão mais velho, por isso Jacó.
Suplantador significa, trapaceiro, etc. e tal. Aí vem Deus e muda o nome dele num outro momento, quando ele luta com um anjo, para Israel. Deus muda o nome, muda a história. Deus está pronto para escrever uma nova história na sua vida. Lembra disso? Temos batido bastante nessa tecla, enfatizado muito isso. Espero que você tenha isso muito claro na sua mente e no seu coração. E então, o que aconteceu? Esaú ouviu o pai dizer assim: filho, preciso te abençoar porque o meu fim está próximo. Vá aos campos, casse e traga para mim preparado do jeito que você sabe que eu gosto, para eu comer e te abençoar. E o que aconteceu? Rebeca, esposa de Isaac, ouviu tudo isso. Falou, então peraí. Enquanto Esaú caçava, ela chamou Jacó, falou, filho, está aqui a roupa do seu irmão, está aqui pele de animal que você vai colocar, porque Esaú era bem peludo, né? O corpo dele era bem coberto de pelos. Era característica dele. E ele era um homem do campo, então ele tinha o cheiro do campo. Então a mãe pegou uma das roupas com aquele cheiro de campo, pegou uma pele de animal, colocou sobre o corpo de Jacó e preparou do jeito que o pai gostava, do jeito que Isaac gostava, preparou o guisado, falou, serve teu pai. Mas mãe, não, serve seu pai e você vai receber a bênção da primogenitura. E assim Jacó fez e foi abençoado, enganando seu pai Isaac. E o que aconteceu? Quando Esaú chega, aqui pai, mas você agora, eu já abençoei. No fim das contas, quem tinha sido abençoado era Jacó e não Esaú. Esaú chega e a bênção já havia sido dada para o seu irmão. E já não lhe restava mais bênção de primogenitura. E na bênção que Isaac dá para Esaú, fica a palavra, você servirá o seu irmão. Diante desse cenário, Esaú se enfurece e jura matar Jacó. Logo, Jacó foge para não morrer. Ele sai da casa dos seus pais, de Isaac, de Rebeca, e vai embora para as terras de Labão, seu tio, irmão de Rebeca. E nesse caminho, fiz aqui um breve relato do cenário, nesse caminho surge o texto que nós vamos ler, quando Jacó está fugindo, quando Jacó está a caminho das terras do seu tio Labão, onde ele passará 14 anos, enfim. Aí o texto segue. E eu gosto de não contar a história inteira, eu contextualizo para você, mas prefiro não contar a história inteira, porque assim eu desperto sua curiosidade para você ler. Quem quiser ler depois, vem lá do capítulo 26, 27 de Gênesis. Nós vamos falar hoje um pouquinho do capítulo 28 e segue adiante, 29, 30. Aí você vai ver um pouquinho desse cenário que eu estou retratando aqui para você. Ok? Muito bem. O texto que nós vamos ler hoje encontra-se no capítulo 28 do livro de Gênesis, a partir do versículo 10. Mas o cenário é esse. Jacó fugindo para não ser morto pelo seu irmão Esaú. Vocês estão comigo? Bora. Diz assim a palavra de Deus. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la de seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Vamos fazer uma pausa na leitura aqui. Jacó partiu, caminhou, cansado já estava, o sol já havia se posto. Então, olha a situação. Estava no meio do deserto, sozinho, longe do pai, longe da mãe, ameaçado de morte. Olha o que ele foi arrumar para a cabeça dele no momento em que ele resolveu enganar o seu irmão. E lá, pelas tantas, ele, cansado que estava da jornada, resolveu descansar. E olha o que ele encontrou para fazer de travesseiro. Eu não sei você, se você gosta de ter travesseiro para dormir. Agora, pensa comigo. Parece que quando as coisas não vão bem, a tendência é que elas fiquem ainda pior, não é verdade? Olha só, única coisa que Jacó encontrou no meio do deserto para fazer de travesseiro. Uma pedra.
confortável, não é verdade? Nada confortável. Mas a questão é a seguinte: o que é que você tem feito com as pedras que você tem encontrado? O que é que você tem feito com as pedras que têm surgido na sua jornada, na sua caminhada? Jacó pegou e fez daquela pedra um travesseiro para descansar. Não lhe restava outra alternativa. Ele estava cansado da viagem. O sono, o cansaço, o desgaste, o medo de toda aquela situação de ameaça de morte do próprio irmão. E ele parte, tudo bem, ele deu causa a essa situação, graças também à influência de sua mãe, mas em que aspecto, em que momento ele se encontra tão fragilizado? E ele pega uma pedra por travesseiro e se deita sobre ela e dorme. E olha o que diz a palavra de Deus nos versículos seguintes. Diz que ele dormiu e sonhou, versículo 12. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo de que hei referido. Olha que bênção! No momento em que a gente está esgotado, no momento em que estamos no limite, Jacó estava no limite. Jacó estava já sem forças. Ele fez, a única coisa que ele tinha em mãos era uma pedra, da qual ele fez um travesseiro, dormiu e sonhou. E em sonho, Deus falou com ele. Queridos, eu quero te dizer duas coisas agora. Preste atenção. A primeira, Deus vai usar o que você tem nas mãos. O que é que Jacó tinha? Uma pedra. Deus usou essa pedra para que ele dormisse e Deus pudesse falar com ele em sonho. Alguém poderia dizer assim, por que ele não reclamou daquela pedra? Que porcaria, tudo que eu tenho é uma pedra. Vou dormir numa pedra. E atirasse a pedra para longe. Não. Ele usou aquela pedra como um travesseiro, é o que ele tinha nas mãos. Deus usa o que você tem nas mãos, ainda que seja uma pedra. Pode até ser uma pedra que alguém jogou em você, Deus vai usar também. Deus usa o que você tem nas mãos. E a segunda coisa que eu quero te dizer, preste atenção e anota aí. Deus, ninguém menos que Deus, vai falar com você quando as suas forças já estiverem no limite. Quando você já estiver esgotado, desanimado, cansado, frustrado, talvez até angustiado, arrependido, amargurado, Deus vem e fala com você. Lembram que nós lemos ontem? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. No momento em que Jacó estava no seu limite, Deus veio falar com ele em sonho. E olha que bênção! Na verdade, Deus repetiu a Jacó a bênção que ele havia prometido a Abraão, seu avô, da qual agora Jacó era herdeiro, porque a bênção passou, seria para Esaú, mas agora passou para Jacó. A bênção foi herdada de Abraão para Isaque e de Isaque
para Jacó. Tanto que você vê a Bíblia falando em diversos momentos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que nós temos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó entrou na linhagem da bênção. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, hoje, 1º de junho de 2020, ano de pandemia, ano de crise, ano de confusão, ano de uma série de incertezas e problemas. Mês que está começando agora, mas nesse cenário, Deus vai escrever uma nova história na sua vida. Deus vai escrever uma nova história na sua vida. Como Deus passou a escrever uma nova história na vida de Jacó a partir deste momento. Jacó tornou-se o herdeiro da bênção. Você, se permanecer na vontade, no propósito, no caminho de Deus, você se tornará herdeiro da bênção, da promessa, da graça, da virtude, da unção, do poder, da autoridade e da vitória. Porque é o mesmo Deus. O nosso Deus, seu e meu, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. E olha só o que Jacó viu no sonho. Ele viu uma escada. Queridos, para que serve uma escada? Todo mundo sabe. Para eu chegar num lugar mais alto. Jacó viu uma escada que alcançava o céu. Por ela subia e descia anjos. A função dos anjos é levar, trazer, ele leva a nossa oração para Deus, ele traz resposta. E lá no alto da escada, quem é que estava? O Senhor, que passou a falar com Jacó. Deus está colocando na sua frente, querido, uma escada para você atingir o lugar onde Deus está e ter com ele um encontro. Ah, mas Deus está muito longe, está muito alto. Então Deus coloca uma escada para você chegar lá. Talvez Jacó estivesse se sentindo no limite, no fundo do poço, literalmente, e Deus lhe deu uma escada. Olha aqui, você pode chegar até a minha presença, está aqui a escada. Hoje a escada que nós temos se chama sangue de Jesus Cristo, porque através do sangue de Jesus nós temos livre acesso a Deus. Deus está colocando na sua frente uma escada. Coloque-se diante de Deus, porque Ele vai usar o que está nas suas mãos. Ah, Senhor, só tem na minha mão uma pedra. Deus vai usar. Ah, Senhor, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Deus vai usar. Ah, Senhor, mas eu não tenho outra coisa senão um estilingue, uma funda e algumas pedrinhas. Deus vai usar. Senhor, mas eu sou pequeno. Deus pega o pequeno e faz grande. Deus pega o fraco e faz forte. Deus pega o cansado e o faz renovo. Deus usa o que você tem. Deus usa além do que nós podemos imaginar. O poder de Deus vai mais longe. Ele vai usar o que você tem. E vai escrever uma história nova na sua vida. Como ele passou a escrever uma história nova na vida de Jacó a partir desse momento. E que a história vai adiante. Jacó vai viver na terra do seu tio, vai se casar 2 vezes. Vai ser enganado também, vai arcar com as consequências dos erros que cometeu. Vai voltar para Esaú, vai lutar com o anjo antes de se encontrar com Esaú, e o anjo vai mudar o nome dele. Sobre isso nós já falamos recentemente. E a história de Jacó vai adiante. Ele tem 12 filhos. Os irmãos vendem um dos filhos queridos, que é José. Aí o pai é enganado. Ah, José foi morto coisa nenhuma. Ele foi vendido como escravo e foi viver no Egito. E lá ele se torna governador do Egito. E graças à presença de Deus na vida de José, toda a terra é salva da fome de 7 anos. Inclusive Jacó e seus demais descendentes.
É desse Deus que nós estamos falando. De um Deus que escreve uma nova história na sua vida, na minha vida. De um Deus que, ele está muito longe. Não, ele coloca uma escada para você chegar até ele. E ele vem até você e fala, eu estou aqui. Como falou para Jacó, eu sou o Deus de teu pai Abraão, o Deus do teu pai Isaque. E agora eu sou o teu Deus. Na sua descendência, em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Sabe essa terra onde você está deitado? Eu vou dar essa terra para você. Sabe esse lugar onde você está? Você que está aí me ouvindo, sabe esse lugar onde você está? Deus vai te dar isso daí. Você tem mais aqui a acreditar, porque Deus vai fazer. Você só precisa acreditar e receber. Senhor, eu aceito, eu recebo, eu creio, eu estou aqui, eu te amo e eu quero andar na tua presença. Não importa. Mas eu só tenho... Puxa vida, eu não tenho nada, Senhor. O que é que você tem nas mãos? É o que você tem que ele vai usar. Lembra quando Deus chamou Moisés? Moisés não tinha nada na mão, só um cajado. Deus falou assim, joga o cajado no chão. O cajado virou uma serpente. Tá vendo esse cajado aí? Pois bem, com ele você vai tirar o povo. Com ele e com o meu poder, você vai tirar o povo da escravidão no Egito. Deus usa o que você tem. Mas eu não sei falar. Eu vou colocar teu irmão para falar por você, disse Deus a Moisés. Arão vai ser teu porta-voz. Moisés estava cheio de quase. Deus tinha escolhido, e quando Deus escolhe, pronto, acabou, não tem volta. Se Deus te escolheu, ele vai te usar. Mas eu já me perdi pelo mundo, já fiz, já aconteci, já pequei, já cometi atrocidades, coisas das quais me envergonho, não quero nem lembrar que as fiz. Pois bem, se você se arrependeu, a Bíblia diz que Deus dos seus pecados já nem se lembra mais. Então pare você de ficar se culpando pelo que você fez ou deixou de fazer. Não importa o que você fez. Não importa o que aconteceu. Nós temos batido nessa tecla. Deus não desiste de você. Ele se importa com você, como diz aquele cântico que eu gosto bastante. Ele compreende o teu caminhar. Deus não está sentado num trono para ficar simplesmente dizendo que você é fraco, você é ruim, você não presta. Não, ele te ama. E ele quer você. Ele não vai desistir de você. Deus te chamou. Deus te escolheu. Antes da fundação do mundo, ele já tinha projetado, determinado momento, vai nascer uma pessoa chamada Vasti, vai nascer uma pessoa chamada Dulce, vai nascer uma pessoa chamada Fabiane. E estes são meus filhos e filhas. Deus te escolheu, Léo. Deus te escolheu. Fábio, Michele, Tereza, Maurício, Fátima, Andréia Mello, Sérgio Luiz, Júnior Souza, Lucas Dávila. Deus escolheu você. Você não está aqui por acaso. Michele, vocês não estão aqui por acaso. Deus escolheu vocês. Deus se importa com vocês. Deus compreende a sua vida e ele vai usar o que está nas suas mãos. Mas eu estou lá no fundo, já não... Ele coloca uma escada. Olha só o que acontece, a narrativa do texto não termina aí. No versículo 16 diz que Jacó despertou do seu sono e disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Olha que coisa linda. Meus queridos, minhas queridas, na verdade o Senhor está nesse lugar. Na verdade o Senhor está aí onde você está. Mas eu não sabia, mas Ele está. Aí no seu lar. Quer dizer então que Deus está aí, sim. Mas olha só como Jacó reagiu. Ele disse, na verdade Deus está aqui e eu não sabia. Isso renovou as forças de Jacó, que dormiu com a cabeça numa pedra. Às vezes a gente acha que o nosso travesseiro está ruim, já levanta, puxa, dormi de mau jeito, estou com dor no pescoço, estou com torcicolo, acho que o meu colchão está ruim, acho que eu estou ficando velho, blá, 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 blá. Como a gente reclama. Jacó dormiu no chão e usou de travesseiro uma pedra. E Deus estava com ele. Então, ao invés da gente ficar reclamando,
Vamos agradecer. Na verdade, Deus está aqui, eu não sabia. Não faz diferença se seu travesseiro é de pena de ganso ou se é uma pedra. O importante é Deus estar com você. Não faz diferença se você dormiu num colchão de molas ensacadas e não sei mais o que, ou se você dormiu no chão. O que faz diferença é Deus estar com você. Não faz diferença se o seu lençol é um lençol de tecido egípcio de não sei quantos mil fios, ou se você dormiu em cima de uma lona de caminhão ou de um saco de batatas. O que faz diferença é se Deus está com você. E Deus estava ali. E Jacó disse, eu nem sabia. E olha só o que Jacó faz. E temendo disse, Senhor, quão terrível é este lugar. É a casa de Deus, é a porta do céu. Sabe onde é que é a porta dos céus? Sabe onde é que é a porta dos céus? Tem gente que fica procurando. A porta dos céus é onde você estiver com o seu coração aberto para a janela do céu sobre a sua vida. Ali é a porta dos céus. Naquele lugar, Deus abriu os céus e se manifestou a Jacó. Aonde você estiver pode ser a porta dos céus. Ali Deus vai falar com você. E vai em seu encontro. E Jacó continua dizendo, tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, quer dizer, ele a colocou em pé, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora o nome de Betel. O que Jacó fez? Ele pegou e fez um voto com Deus. Primeira atitude de Jacó, ele se levantou. Eu quero te dizer isso agora em nome de Jesus, nesta noite de segunda-feira. Levante-se. Levante-se. Pega o que você tem, coloca na presença de Deus. Jacó só tinha uma pedra, ele colocou a pedra ali. Colocou a pedra em pé. E ele derramou óleo. Isso fala de consagração. Senhor, o que eu tenho é isso, essa pedra. Então essa pedra é para o Senhor. E ele entregou, ele fez um voto. Ele derramou óleo sobre a pedra. Aquele lugar se chamava Luz, então ele mudou o nome daquele lugar e falou, agora esse lugar vai se chamar Betel. O que significa Betel? Betel é casa de Deus. E aí, ele fez um voto, versículo 20. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Quero aqui pontuar 3 coisas. Primeiro, Jacó se posicionou. E ele se posicionou em fé. Olha só o contexto de prosperidade que Jacó anuncia aqui. Primeiro, que não me falte comida para comer e vestes para vestir. Isso é prosperidade. Eu tenho falado sobre isso. Prosperidade não é riqueza, não é luxo. Prosperidade é não ter falta. Se você tem na sua casa aí o que comer, você tem com o que se vestir, você tem onde se abrigar, você é próspero. Você é próspera. Então, ao invés de ficar questionando, indagando, mas isso, aquilo ou aquilo outro, comece a glorificar a Deus, porque há uma promessa de prosperidade sobre a sua vida. E outra coisa que Jacó faz, ele faz um voto e uma promessa, se for fiel e me guardar em segurança para que eu volte para a casa do meu pai, anos se passariam até que isso se cumprisse. Então eu serei fiel a Deus e de tudo lhe darei o dízimo. O dízimo ele foi instituído por Deus lá por Moisés, muito tempo depois de Jacó, mais de 400 anos depois de Jacó. Mas Jacó aqui já teve um toque no seu coração de retribuir, de oferecer para Deus uma parte do que Deus lhe desse. Isso fala de um homem temente a Deus.
Então Jacó pegou e fez um voto. Ele fez um compromisso com Deus. Deus está te chamando, meu querido, minha querida, para andar com Ele. E só anda com Ele quem tem, aliança com Deus. Quem tem compromisso. Quem faz voto. E com estes, Deus se compromete. E, escreve uma nova história na vida dele. Eu tenho enfatizado aqui bastante. Deus tem na agenda dele um encontro marcado com você. Sabe onde é que foi o encontro de Deus com Jacó? Em Betel. Nesse lugar aqui onde Jacó usou por travesseiro uma pedra. O que eu tenho para te dizer nessa noite é: levante-se. Deus tem algo novo para você. Levante-se. Deus tem algo novo para você. Pare de olhar ao redor o que está acontecendo à sua volta, as circunstâncias. Deus tem algo novo para a sua vida, que vai muito além do que você consegue compreender ou enxergar. Porque a nossa compreensão, a nossa visão é limitada. A de Deus é ilimitada. Mas eu não enxergo o que Deus vê. Sim, é verdade. Então você passa a exercitar um negocinho que se chama fé, para que você possa enxergar com os olhos do Senhor. Senhor, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Jacó não estava entendendo nada quando ele colocou aquela pedra por travesseiro e foi dormir. Então Deus disse: então você vai entender agora. É assim, 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 assado. E Deus... Aí alguém pode dizer assim: mas Deus não fala comigo, queridos. Quando Deus tem um compromisso com alguém, e esse compromisso nasce no momento em que eu abro o meu coração, Ele vai falar com você de um jeito ou de outro. Se não for diretamente, vai ser por sonho, vai ser através da Bíblia, vai ser através de uma pregação, mas Deus vai falar com você. Queridos, algumas pessoas acham que Deus não fala, e eu lhe afirmo: Deus fala. Não fosse assim, eu não estaria pregando esta palavra hoje, porque Ele me mandou pregar esta palavra hoje. E eu só estou obedecendo. Não sei porquê, também não me importa saber o porquê. O servo, eu sou servo de Deus. O servo não tem que entender por que tem que ser assim. Eu tinha programado uma coisa, eu ia falar sobre Gideão hoje. Deus falou: não, você vai falar sobre Jacó. E eu estou aqui em obediência. Já passei da fase de querer discutir e buscar os porquês, as explicações. Deus não me deve explicações. Deus não te deve explicações. Você que deve obediência a Deus. Eu é que devo obediência a Deus. E eu estou aqui, queridos, eu vou continuar ministrando essa palavra, quer eu tenha uma pessoa me ouvindo ou 1 milhão de pessoas. A palavra será semeada da mesma maneira. E eu paro quando Deus disser: pode parar. Não antes, nem depois. Isso se chama obediência. E a obediência sempre anda junto com a fé. Porque aonde essa palavra vai chegar, aí é com Deus, não é comigo. Minha função é, assim como o semeador, a minha função é sair a semear. Eu não tenho capacidade de fazer essa palavra produzir crescimento em ninguém. Sabe quem faz isso? O Espírito Santo. Eu estou aqui exclusivamente para lançar a semente. E eu sei que é uma boa semente. É esta semente aqui. E cabe a você abrir o coração e acreditar no que a palavra de Deus diz. Tomar posse e se levantar. Que Deus tem algo novo. Deus tem um encontro marcado com você. Você vai? Fica aqui a minha sugestão. Leia de novo esse capítulo. Sobretudo a primeira parte, né? A parte que nós lemos. Na verdade, a segunda parte, né? A primeira a gente pulou. Dá uma lida.
Se ficar curioso, lê os capítulos anteriores, os posteriores. Aí você vai entender um pouquinho mais do cenário deste momento vivido por Jacó. Mas eu quero te dizer assim para nós já encerrarmos, porque a hora passou depressa. Há uma escada na sua frente. Sabe quem está lá no alto? O Senhor. E sabe o que Ele quer? Mudar a sua história. Falar com você. E sabe quem está no caminho nessa escada? Os anjos de Deus. Subindo e descendo. Ou seja, mensageiros da parte do Senhor. Eles levam a palavra, eles trazem a resposta. Eles levam a palavra, eles trazem a bênção. Funciona assim. E Deus falou com Jacó. E a partir dali, Jacó não era mais apenas aquele que roubou a bênção. Ele era o herdeiro da bênção. A partir dali, Deus começa a escrever uma nova história que vai adiante, que vai ter um outro capítulo importante, quando Jacó luta contra o anjo, prevalece, é abençoado, tem o seu nome transformado. Mas a história começa aqui. Essa nova história. E Deus vai começar uma nova história na sua vida a partir de agora, se você assim o desejar e permitir. Se for desejo do seu coração. E tudo que eu te digo é, levante-se. Deus tem algo novo para você. Levante-se. Deus tem algo novo para você. Se você acredita que essa palavra será bênção na vida de outras pessoas, que existem outras pessoas que você conhece, eu não conheço. Eu fico limitado aos meus contatos, às pessoas que me conhecem, seja pelo Facebook, pelo Instagram. Não pode ir além, mas através da sua rede de contatos pode ir além. Se você acredita que pessoas poderão ser abençoadas, que também precisam ter uma nova história escrita por Deus nas suas vidas, que precisam se levantar, que Deus possa fazer algo novo na vida delas também, encaminhe essas lives. Compartilha no Facebook. Encaminha que essa livezinha tem, se você está olhando pelo Instagram, tem, parece um asa deltazinha, um aviãozinho. Clica lá e você pode mandar para todos os seus seguidores essa live, que vai ficar salva no IGTV, lá no Instagram. E tem o canal no YouTube também. Entra lá, se inscreve para você receber clica lá no sininho para você receber as notificações quando a gente postar alguma coisa. E assim a palavra vai sendo proclamada. A semente vai sendo semeada. E se abre, então, a oportunidade para que pessoas tenham as suas vidas transformadas. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Você quer ter a sua história mudada por Deus? Eu quero. Você quer que a partir de agora Ele passe a escrever uma nova história através da sua vida? Eu quero. Então faça como Jacó fez. Levante-se. Que foi o que ele fez aqui quando ele despertou do sono. Ele se levantou. E ele fez um compromisso com Deus. Deus está esperando você só fazer isso. E Ele vai fazer o resto. Tem gente que fala, mas você só precisa fazer um compromisso com Deus. A sua parte é essa. Tem gente que quer fazer a parte de Deus na sua própria força, na sua própria energia. E aí se esgota, porque não dá conta. Faça a sua parte. Porque Deus sabe fazer a parte dele. Não queira você fazer a parte de Deus. Ah, mas preciso orar, meu familiar, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu cunhado, minha irmã, meu tio, precisam conhecer Jesus. Não sei o que, você fica forçando. Não! Quem faz a obra é o Senhor. Você que precisa se entender com Deus e fazer um compromisso. Senhor, eu vou fazer a tua vontade. E aí Deus faz o resto. Não queira você fazer a parte de Deus, faça a sua. Se você fizer a sua, já está bem feito. Deus faz a dele. E faz perfeito. Porque Ele é perfeito. Deus te abençoe. Fique com Deus. Que essa palavra ecoe aí no seu coração. E possa fazer a diferença na sua vida. Levante-se. Levante-se. Deus tem algo novo para você. Forte abraço. Beijo carinhoso.
Se Deus permitir, amanhã estaremos juntos novamente nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Até lá, fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.